Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Carolzinha Rocha. Boa tarde, Vera Barroso. Estou aqui de novo. Falei que voltava. Jaqueta diferente? Estamos aqui no frio do estúdio. Muito bom. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de trabalho temporário, de problemas da fala, de teatro e vamos ter música. Sérgio Modena é diretor e ator. Ariane Souza é atriz, cantora e bailarina. Eles estão juntos no espetáculo Grandes Encontros da MPB, o musical, em cartaz no Teatro Riachuelo, no Rio. Eu fui assistir. Você gostou? Muito. Luciana Veras é professora do curso de RH da PUC do Rio de Janeiro e ela veio nos explicar como vocês devem se preparar por uma vaga de trabalho temporário, por exemplo. Daniele Damasceno é fonoaudióloga. Ela vai conversar conosco sobre os problemas da fala enfrentados por crianças com deficiência. Ok. Simone Zucato é atriz, ela é tradutora, produtora e ela está na peça Silvia, uma comédia romântica que está em cartaz no Teatro Petro Rio das Artes, aqui no Rio de Janeiro. E você aí de casa também é o nosso convidado para participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Manda sua pergunta, seu comentário que a gente vai ler aqui. Muito bom, vamos começar com o pessoal do Grandes Encontros da MPB. Vamos dar um gostinho para quem não conseguiu ir ver, né? Exatamente. Ariane, é um prazer enorme ter vocês aqui. Nosso prazer é nosso. Você veio com um pouco do elenco, essa... Vim Gente, com meus maravilhosos colegas. Então, apresenta. Júlia Gorman. Linda. Edio Nunes. Franco Custer. E no elenco nós ainda temos a Bruna Pazinato e o Thiago Machado. Isso. E o O nosso... Eberson. Você está no piano. espetáculo. Beleza. E a gente vai ouvir o que agora? A gente vai começar com um canto de ossanha. Ai, que lindo. E depois nós vamos cantar Batuque na Cozinha e Iaô. Uau! Por favor. O homem que diz dor não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vou. Vai, 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 vai. Não vou, que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Vamos lá, vamos de samba. Batuque na cozinha, assim eu não quer. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente sempre tá em alteração. Mas o batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não pula na cambuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Eu fui na cozinha pegar uma cebola e o branco com ciúme de uma tal crioula. Peguei a cebola e deixei a batata, e o branco com ciúme de uma tal mulata. Peguei no balaio pra medir a farinha, e o branco com ciúme de uma tal branquinha. Então não pula na cambuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato, vai. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Aqui cola no terreiro pelo adia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui tô no terreiro pelo adia, faz inveja pra gente que não tem mulher. No Jacotá de Preto Velho há uma festa de Aó. No Jacotá de Preto Velho há uma festa de Aó. Gente, que energia maravilhosa.
2 horas eu aguentava direto aqui tudo de novo. Maravilhoso. Vem pra cá, Ariane. Muito obrigada a vocês que vieram a brilhantar esse programa. Uma delícia isso. No final, vocês vão ficar. Nenhum sai daí. Fica tudo aí. De quem são essas parcerias? Vamos lá. A primeira parceria, tudo Canto bem? Ossanha. Boa tarde. Sérgio Modena, prazer em tê-lo aqui, ao diretor do espetáculo. Obrigado, Vera. A primeira parceria, que é o Canto de Ossanha, é o Vinícius com o Baden Powell, Tá? que é uma parceria bem emblemática. Depois tem o Batuque na Cozinha. o Batuque na Cozinha, que é com o João da Baiana. E depois tem o Pixinguinha com o Iaô. E, enfim, são parcerias emblemáticas. E Clementina de Jesus também no Batuque da Cozinha. Isso, maravilhoso, tá lindo. E o que é uma delícia, não é, Carol? É que todos cantam pra caramba. Sim. Todo o elenco. Quantas são? 3 homens e 3 mulheres, não são? Isso, são 6 atores, mas parece um elenco de 30 atores, porque com essas vozes, né, a gente não precisa de mais. Cara, porque você fica achando que não, a Ariane vai lá e canta, porque eu acho que é das primeiras que solta a voz. Aí você vê aquelas meninas magrinhas e tal, a Bruna, mas a outra. Gente, não vai sair nada. Fala de apoio, Aí ela é deu só exemplo. apoio, né? Coro de apoio, não Caramba, é? aí os meninos aí começa, entendeu? E isso o Realmente tempo um elenco inteiro. maravilhoso, maravilhoso. Me sinto muito honrada de estar com esses colegas, que eles são incríveis. E como é que Esses vocês se colegas encontraram? É totalmente baiano, não é não? Não é? Diretamente da Bahia. Já que é Ariane sobre Souza. encontros, como é que vocês se encontraram? Encontrou esse elenco? Algumas pessoas eu convidei, até porque eu já tinha trabalhado em outros musicais. A própria Ariane, a gente fez o musical da Bossa Nova juntos, que ela também cantava lindamente alguns clássicos da MPB. E o Edio também, já fiz vários trabalhos com ele e alguns outros atores. A gente fez uma pequena audição. Ah, legal. Né? Então, alguns já se conheciam e outros não se conheciam. Mas o mais importante é que foi um grande encontro também desse elenco. Parece que eles se conhecem há muito tempo, então criamos novas parcerias ali. Eu acho que é um elenco que eles passam isso no palco, né? Que eles se conhecem há muito tempo. Totalmente. Até porque o espetáculo fala sobre isso. Então, acho importante que nós tenhamos isso também nos bastidores. Essa é uma ideia muito boa, né, Ariane? Essa ideia dos encontros. Porque tem critérios, e os critérios são aleatórios. Mas essa ideia dos encontros possibilita coisas novas. Tem músicas, por exemplo, que fazia tempos que eu não ouvia, que é London, London. Então, e são momentos emocionantes. A plateia inteira canta o tempo todo, né? Nossa, eles cantam demais. E é muito gratificante pra gente, É né? bom pra vocês? É muito bom. Não atrapalha, não? Não. Cara, a gente porque gosta. neguinho solta a voz, viu? Ó. Inclusive, Quer a gente saber, até tá no chama em tom. alguns momentos para cantarem juntos, como tem no... Como é o nome da música? Esqueci agora, que a Bruna canta. Chega de Saudade. Tá. E aí eles se soltam ainda mais, né? Do tipo, eles chamaram. Então, vambora. É muito gostoso de fazer. E o feedback que a gente tem tido do espetáculo é maravilhoso, né? Porque é uma grande homenagem ao nosso maior patrimônio cultural, que é a música brasileira. E vocês acabaram de mostrar uma das forças do espetáculo, que é vocês 4, quando estão cantando juntos, que é especialmente harmônico, especialmente agradável de ouvir. É difícil, num espetáculo, você ter 4 vozes que, quando se unem, tá além da música ser bonita, vocês 4 têm vozes que combinam. E são diferentes entre si, porque o pouquinho que eu vi Totalmente. ali, cada um tem um timbre muito diferenciado, bem diferente. Os 6, na verdade. Bem diferentes. E música ao vivo, né? A música ao vivo É um uma coisa luxo, né? maravilhosa, Você é um tem luxo muita mesmo. prática, né, Sérgio, de musical. Você se dedica a isso o tempo inteiro, né? A Eu sensação que gosto, tenho. eu gosto da linguagem do musical. Eu acho que o musical consegue unir duas formas de arte, né? No mesmo gênero. E também faz parte da tradição brasileira, que a gente esquece que, na verdade, o teatro brasileiro vem lá do teatro de revista, né? Que foi um fenômeno aqui no Rio de Janeiro. Então, nós somos muito musicais, somos um povo muito musical. Então, faz todo sentido nós termos uma produção de teatro musical, né, que teve toda essa retomada no início dos anos 2000, que se fala muito sobre essa retomada, mas, na verdade, sempre fizemos musicais. Né? Então, Mas, de repente, a gente perdeu a vergonha, porque a gente ia para Broadway. Exatamente. Não é, Simone? A gente ia para Broadway assistir musical. De repente, a gente podia fazer musical aqui. Exatamente. Porque a gente tem um cartola, tem tudo, né? Quanta coisa boa, nos grandes encontros mesmo,
muita gente que vai assistir comenta. Como a nossa música brasileira é rica. Quantas pessoas incríveis, quantos compositores, quantos criadores que criaram obras fundamentais, emblemáticas. Como você não trabalhar isso num musical, né? Como você não transformar isso num objeto de trabalho, né? Num material de trabalho. Nesse pedacinho você tinha dos anos de 15, de 20, 40, 60. Quer dizer, elas se encaixam Exatamente. muito, muito... Vamos lá dar o serviço antes que a gente esqueça? Está naquele teatro lindíssimo, o que também é um privilégio, não, Ariane? Nossa, demais. Ele é bom de coxia também? É delicioso. É muito gostoso aquele teatro. Eu nunca tinha me apresentado ali. Fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, né? Não, e é incrível vocês conseguirem encher, né? Porque eu nunca vi um teatro tão grande. Eu, quando entro ali, eu digo, gente, não enche isso. E enche. A gente está com um público bem bacana, graças a Deus. Vamos lá. Então, nós estamos até dia 10 de novembro, no Teatro Riachuelo, de quinta a domingo. Quinta, os horários. Quinta, às 19 horas. Sexta, às 20 horas. Sábado, às 17 e às 20 horas. E domingo, às 18 horas. É difícil fazer 12 espetáculos? É cansativo, mas esse espetáculo é realmente muito gostoso de fazer. E eu estou com um elenco que eu acho que eu nunca tive. Eu tenho 20 anos de carreira e eu acho que eu nunca tive com um elenco que eu me sentisse tão feliz de estar com eles, sabe? É um elenco menor, eu faço bastante musical, então eu estou mais acostumada a ter elencos maiores, né? E a gente teve uma sintonia que foi fora de série mesmo. Então, eu me sinto muito abençoada. Você é bailarina clássica, inclusive. Sou bailarina clássica. Me formei em Salvador, fiz balé dos 3 anos de idade aos 18, quando eu me formei. Não, ela é total completa. Ela é atriz, cantora e bailarina. E você chegou a se formar no balé? Me formei no balé, me formei também na Escola de Teatro da UFBA, né, em artes cênicas. E canto desde os 9 anos, porque minha mãe e minha avó não tinham com quem me deixar em casa. Elas participavam de um coral, não tinham com quem me deixar e começaram a me levar para o coral. Gente. E aí eu comecei a fazer parte do coral e fui engatando aí na carreira de cantora também. A gente assim, com talento, faz sem querer, né? A gente pena tanto para abrir a boca. Aulinha daqui, Nem sempre dá aulinha certo. dali. Eu brinco lá, eu escuto a Ariane cantando, parece que é tão fácil, porque... Exatamente. Não, chega a é como irritar se ela quando ela afasta o microfone, irrita um pouco. É meio irritante. mas Não realmente precisava tanto. é uma interpretação poderosa, é uma voz lindíssima, belíssima, como Todas todos eles têm, ali. é muito lindo. É um importante prazer dizer também que escutar. é uma produção da Aventura Entretenimentos, que é o que é bacana, que é uma produtora que investe no musical brasileiro, né? É uma opção deles. É o Calainho, né? É o Calainho com a Aniela Jordan, enfim. Isso. Então existe todo esse trabalho de colocar no palco a nossa cultura, né? E é o patrocínio da Sul América também que está apoiando a gente, está patrocinando. Porque sem patrocínio aquilo Não ali se não faz, vai mesmo. exatamente. Nem com aquele espetáculo, nem com aquele teatro cheio. Mas a gente ainda vai falar de produção um pouquinho, né, Simone? Vamos. Vamos falar um pouquinho de produção. Maravilha, gente. Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero realmente, vou aguardar ansiosa esse final de programa. Obrigado pelo Para espaço ouvir aqui. vocês de novo. Vamos fazer um intervalo, rapidinho. A gente volta. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura e ali do lado está a nossa querida Carol Rocha com muita interatividade. Carol, é isso? É isso, vamos saber o que o pessoal de casa achou dessa música popular brasileira tão lindamente apresentada. Vamos ver se agitou o pessoal ou não. Leila Maria Araújo, pelo Facebook, fala: Sérgio e Ariane, estão de parabéns, lindo espetáculo. Ela deve ter visto. Lola Moura, pelo Facebook também. O programa já está show. Um abraço para todos. Também começar assim já é um show, né? Começa o Sem Censura musical. Gil Lemos, pelo WhatsApp, de Fortaleza, Ceará. Começar o programa com esse samba é maravilhoso. E Walter Miquita, de Belfort Roxo, aqui no Rio. Que quinteto excelente, só no Sem Censura, parabéns. Vai lembrar que tem mais no show, né? De verdade, são 6 cantando. Rosilene Magalhães, de Junco, Maranhão. Olá, como se preparar psicologicamente para a primeira entrevista de emprego? Ah, essa é para Luciano. Para quem é marinheiro de primeira viagem, beijos. Muito bem, Rosilene, já dando tom aí da próxima entrevista, né?
Maravilha. Antes dela responder, só chamar você, ainda dá tempo de mandar sua mensagem, sua pergunta. A gente traz para cá, responde. Se não der tempo aqui na TV, depois a gente tem 10 minutinhos no Facebook, fica com a gente. Maravilha. A gente vai começar com a Daniele, que é a fonoaudióloga que vem de falar de autismo, mas a Luciana está reservadíssima, pode deixar. Como é que era o nome da menina? Rosilene. Rosilene, segura aí, é só para você ficar aqui grudada, só para manter você aí, que a gente vai falar com a Daniele. Daniele, é um prazer tê-la aqui. Eu queria saber, você tem 3 livros sobre autismo? Não, eu tenho publicado, ainda é um, mas tem outros escritos. Não tem? Porque pelo que eu estava vendo, são livros que são... esse daqui é dedicado a quem? Quer dizer, dedicado não. Qual é o público-alvo dele? Qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, porque eu fiz um livro com histórias de famílias. Então, a linguagem dele é uma linguagem muito fácil. Qualquer pessoa que não entenda nada de autismo vai ler e vai entender um pouquinho sobre esse universo. Tá, porque eu estava vendo que teria o Inclusão Possível e o Pai e Mamãe que Brincam, que seriam... São projetos. São projetos, mas que estão ligados a essa ideia de suprir carências de informação que a gente tem sobre o autismo. Isso. Inclusão Possível é um projeto que eu realizo dentro das escolas, falando sobre inclusão para os professores, para toda a equipe que trabalha dentro de escola, que tem essas dificuldades de incluir e de saber como fazer no dia a dia para que o autista ou a outra pessoa com deficiência consiga estar ali no mesmo ambiente, aprendendo e também ensinando a todos que estão dentro daquele ambiente escolar. Então, é um programa que você já pratica em escolas. Sim, dentro das escolas. Ou seja, preparar aquele que vai receber o autista. Exatamente. E papai e mamãe que brincam. Como a família pode ajudar dentro de casa essa criança que tem dificuldades na comunicação, que tem dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, a brincando ajudar o seu filho. Uma vez eu vi no YouTube, que é uma fonte de informação inesgotável, um garoto gêmeo de outro que falava sobre o irmão. Sobre o é lindo, né? Lindo que ele diz assim, o meu irmão, ele tem uma mente, quando você olha para ele, você pensa que ele não está prestando atenção, ou que ele está parado, mas não, é porque a mente dele trabalha tanto, tem tanto barulho, é tanta coisa dentro, que ele tem que ficar quieto para um pouco se entender melhor. Então, em vez da gente achar que a criança com autismo é uma criança apática, indiferente, distraída, na verdade, ela tem um inferno, um universo em erupção dentro da sua cabeça, é isso? Muitas informações ao mesmo tempo e existe a dificuldade mesmo em comunicar, em colocar tudo isso em palavra. Porque no diagnóstico do autismo, a gente tem a dificuldade na comunicação e aqueles comportamentos repetitivos, aquelas manias, todos aqueles comportamentos que também são chamados de estereotipias, movimentos estereotipados, rituais repetitivos. Então, para a gente entender uma criança, especificamente nesse caso do autismo, a gente tem que entender que existem essas duas características para se fechar esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil, é um diagnóstico clínico, não existe exame que se faça para detectar o autismo, e dentro desse diagnóstico existem também muita dificuldade de integrar todos os sentidos do corpo, por isso essa confusão. Então, às vezes, assim, a luz pode ser algo que incomoda demais, a velocidade das pessoas se movimentando à volta também é muito estímulo visual para ele, o toque pode ser algo que ele busca muito ou algo que ele repele, então é o sentido do tato. Todos os sentidos podem estar desorganizados. E exacerbados e desorganizados. Isso. Então isso pode causar muito sofrimento. Sim, sim. E as terapias, elas ajudam justamente para ajustar todos esses sentidos, organizar, e existem várias terapias, não são todos que vão ter essa dificuldade. Me diz só uma coisa que eu não sei nada, não sei nada sobre autismo, mas eu gostaria de saber, melhora com o amadurecimento, ou seja, um autista velho, ele sofre menos, porque o cérebro tende a acalmar um pouco ou não? Melhora com o tratamento. Tá. E muitos comportamentos, com a maturidade, eles também vão sumindo. Eles vão também modificando, vão ficando mais elaborados.
também. Então, um movimento estereotipado, que na verdade é para compensar uma falta ou de algum estímulo visual, por exemplo, ou alguma necessidade de ter um estímulo visual, então ele pode fazer um movimento perto dos olhos para se autoestimular. Então, isso vai ficando um pouco mais refinado com o crescimento. E aí ele pode se contentar, às vezes, com... Sabe o que a gente tem no nosso dia a dia? As pessoas fumam, as pessoas balançam o pé quando estão nervosas, as pessoas comem demais, às vezes. Então, nós estamos saciando os sentidos do nosso corpo, que às vezes estão desorganizados. Então, com o tempo, isso pode refinar. Ele pode aprender, na verdade, a segurar alguma coisa que ele consiga apertar com a mão, e aí não é algo que vá externar, assim, né? Que não seja tão Me dá muita sociável. sensação como se o autista não fosse nada mais que uma exacerbação de nós mesmos. E, sei lá, tem uma coisa, por exemplo, que eu estava lendo, digo assim, gente, parece meus filhos, igualzinho, não tem nenhuma diferença. Mas, por exemplo, demorar a falar. Tem crianças que demoram para falar, né? E que não tem autismo. E que não tem autismo. Isso. Demorar a fazer um laço no sapato. Eu conheço 5 milhões de crianças que não têm essa sintonia fina com coisa e que são desastradas e que são né, atrapalhadas. Sim. Tudo isso, de repente, numa pessoazinha só, fica um pouco difícil de carregar, né? Exatamente. Essa questão do atraso de fala é muito interessante você dizer, porque hoje, a gente passou algumas décadas com ninguém se falava sobre autismo. Não As era pessoas falado. nem sabiam, Sabia o não que tinha era. nem nome, né? Exatamente. Já agora é um pouco o contrário, está sendo bastante falado, mas acaba que as pessoas jogam no Google, atraso de fala já vem autismo. Então, meu filho tem atraso de fala, meu filho tem autismo. E não é bem assim. Existem outros diagnósticos. E, quando é bem pequenininho, isso pode se confundir algumas vezes. Transtorno do déficit de atenção pode ser confundido também com o diagnóstico de autismo, porque é bem comum a criança com transtorno do déficit de atenção ter também atraso de fala. Então, existem vários outros diagnósticos, não só autismo. Mas, aqui no Brasil, até por causa disso, o diagnóstico não é dado assim, sabe? Ele é de acompanhamento. Por quê? Em muitos casos, é muito claro o autismo. Você acha que Em outros, não. Como você está falando de uma coisa mais indefinida e que vai se definindo aos poucos, é tão importante assim você diagnosticar? Ou você tem que ter uma atenção especial com aquela criança, como a gente deve ter no fundo com todas, né? Mas, enfim, para poder, depois, com o tempo, descobrir o que melhora, o que não melhora. O importante é tratar. Está com atraso de fala? Trata o atraso de fala. Isso. Está com dificuldade de amarrar o sapato? Trata a coordenação motora fina. Isso. Então, vamos tratando o que a gente está vendo. Porque, às vezes, demora a descobrir o porquê que essas coisas estão acontecendo. Isso é muito importante. Existem pessoas, por exemplo, eu estou me lembrando do Carlos Heitor Coni, que é um grande escritor, um dos maiores escritores que eu conheço, que morreu ano passado, e com 80 e tantos anos, e ele não falou até 6 anos. É cheio e de ele histórias falava assim, com acho que Albert Einstein também. A gente vê né? essas histórias também por aí, não sei se é verdade, mas histórias de gênios, tanto da escrita quanto da matemática, física, que aparentemente tem um atraso de fala. Tiveram dificuldades na primeira infância sérias. E todo mundo fala que o autismo está muito perto da genialidade, porque eles têm uma inteligência muito grande, uma memória muito extraordinária. Sempre há confusão em todos esses níveis também. Existe essa confusão, porque, na verdade, é uma porcentagem pequena dos autistas gênios, de alto funcionamento. Não é uma porcentagem grande, entende? Então, mas, sim, existem, porque o que acontece? Uma das questões desses movimentos repetitivos, desses interesses restritos, está muito relacionado ao interesse, no caso, restrito. Então, o autista ele tende a gostar muito de um assunto e se aprofundar nele. E aí, nisso está a genialidade. Mas não significa que ele seja gênio em todas as áreas. Ele pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar e, por isso, atrapalhar várias áreas da vida dele. E ter, sim, um hiperfoco em algum conteúdo específico. Outra coisa em relação mais à tua área especificamente da fonoaudiologia, o pessoal que tem síndrome de Down, eles têm uma dificuldade de falar. É como se a língua deles fosse maior. Então, tem uma coisa assim. Sim.
né? Isso no autismo também tem algum tipo de dificuldade na fala característica? No caso da síndrome de Down, existe uma hipotonia muscular. Tá, é por causa Por isso, disso. seria por causa disso. No caso do autismo, não é isso. É um atraso mesmo. É um atraso Neurológico, cerebral? Exatamente. Tá. É um transtorno. A causa do autismo, a gente já sabe que é um transtorno neurobiológico, uma desordem do desenvolvimento. Tá. Então, está muito relacionado ao atraso, essa questão da fala especificamente, ao atraso da aprendizagem da linguagem, da comunicação. Então, eu preciso me comunicar, estar com o outro, eu preciso estar com o outro para me comunicar. Isso. E como o autista tem essa dificuldade de estar com o outro, ele prefere, muitas vezes, na maior parte dos casos, estar sozinho, então é difícil para ele estar com o outro. Não significa que seja impossível, mas é difícil, é um desafio para ele. Compartilhar a atenção com o outro e, por isso, a dificuldade na comunicação. Eu adorei tudo que você falou. Vamos esperar os telespectadores com Vamos. perguntas específicas. Foi maravilhoso. E esse teu livro, ele é ótimo porque ele é fininho, né, Daniele? Pequenininho. São Aí a gente- histórias, são Pois é. relatos. É fácil para qualquer pessoa entender um pouquinho do assunto. Maravilha. Vamos lá, Luciana. Luciana Veras, ela é... Você é advogada, né? Sim. E você está na área de RH há quanto tempo? Eu estou há 3 anos na área de RH. Você gosta disso? Eu gosto Eu bastante. não acredito nisso. Carol, você acha possível verdade. alguém gostar de RH? Acho difícil. Meio estranho, né? Não Tô é, brincando. Eu tô brincando. Eu sempre digo o seguinte, trabalhar é ótimo, porque o trabalho é a parte boa do trabalho. O que é problemático são as pessoas. Você vê, não, é verdade, gente. O trabalho é sempre maravilhoso. O problema que a gente tem são com pessoas. Você vê, a Ariane falou imediatamente de como o elenco se deu, o encontro. Ela está falando exatamente disso. As pessoas Né? facilitam, o trabalho, como ela já também gostava. dificultam, né? Ela gosta de dançar, cantar, representar. Mas, de repente, você ter um elenco bacana, você ter pessoas... Faz toda a diferença. E com RH é certeza. isso, né, meu amor? É, exatamente. Acho que a parte boa de RH é exatamente isso, né? Você tentar conhecer as pessoas que estão na sua empresa, as pessoas que estão com você, e identificar ali o diferencial de cada um, né? Porque é possível você trabalhar, é até bem interessante você trabalhar com um grupo diferente, né? Está aí o grande crescimento, você vê muitas oportunidades diante disso. É difícil trabalhar quando todo mundo é igualzinho, né? É verdade que, frequentemente, nas empresas, eles põem as mulheres para selecionar os empregados, porque as mulheres são mais detalhistas e elas ficam observando detalhes que os homens não... É verdade isso? Já estou com medo das mulheres assim. Não, eu acho que hoje não, Vera. Eu acho que hoje a gente tem profissionais, né? De ambos os sexos, que têm esse feeling, têm essa sensibilidade. Técnicas, né? Tem muita Técnicas. técnica. Hoje a gente vê na internet É verdade. várias Tem- coisas sobre RH. Já são técnicas Exatamente. desenvolvidas de Isso. comportamento, de Os seleção. profissionais de RH são pessoas muito qualificadas, né? Então, eles têm esse feeling, eles têm essa Maravilha. Como é que percepção. era a pergunta da Rosilene? Ó, tá ali, ó. A gente Ah, pediu vamos para lá, colocar a fala aí. Rosilene, lá do Maranhão. Lá, como se preparar psicologicamente para a primeira entrevista de emprego? Para quem é marinheiro de primeira viagem. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar no processo como um todo, né? Eu acho que desde o momento que você se candidata a uma vaga, é importante você, já no seu currículo, identificar qual é o negócio da empresa, qual é a necessidade daquela vaga, porque aí você vai potencializar no seu currículo toda a sua competência técnica e comportamental voltada para aquela vaga. Então, eu acho que isso ajuda muito, principalmente o psicológico, né? Porque aí, quando a gente chega para essa entrevista, a gente tem segurança, né? Porque a gente ali evidenciou os pontos mais fortes, né, da nossa competência técnica. Luciana, tudo que a gente não comportamental. tem é segurança. Não é? Ainda mais eu fico Quer pensando, dizer, não, quem a nunca gente só teve tem emprego, pânico pra né? rua. Óbvio, essa é a tentativa, É. né? A gente tenta, a tentativa Como é que essa. quem não tem um currículo pode ganhar essa segurança? Dá uma dica, assim, por exemplo, de repente ele não teve um emprego formal, mas
tem uma atividade na comunidade que realiza, como é que ele pode potencializar Como a é que falta ele de pode currículo, né? dourar a pílula desse currículo, é isso? na Inventar um verdade, currículo que ele não inventar um tem? currículo. Nunca, né? Na verdade, quando a gente fala nesse currículo, é exatamente essa resposta a uma vaga que ele identificou, né? E aí, a partir dali, ele vai evidenciar esses pontos que, para ele, vão dar essa segurança. Vamos dar um exemplo, assim, por exemplo, uma vaga de venda para alguém que realmente nunca trabalhou, alguém que está lá buscando o primeiro emprego. Como é que ele pode tentar vender o peixe dele lá se ele não tem uma história Tipo assim, eu no naquilo, colégio fazia brigadeiro É, e tive um maior algo assim sucesso. vale? Deve ser, né? Histórias assim. Não sei, né? Óbvio que vale. Tudo vale. Mas o importante nessa situação é o profissional ter uma fala assim, muito clara e muito objetiva. E deixar muito claro, que eu acho que isso é muito importante, a vontade de estar ali, a vontade de fazer parte. Tá. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando ele consegue passar para o empregador, né, para o futuro empregador, essa vontade, esse desejo de fazer parte daquela equipe, eu acho que ele tem um ganho, assim, a vaga é quase dele já. Legal, mesmo se outro tiver já anos, mas está lá meio assim cansado, Não, né? isso acontece muito, né? E essas pessoas que chegam com muita vontade, elas passam pro entrevistador, né? Muita criatividade, muita motivação, muita inovação. E as empresas hoje, até os comércios, como foi teu exemplo, eles estão muito em busca disso, né? De ter essa relação de confiança, essa atitude. Isso tem feito muita diferença para um A gente profissional. está vivendo um momento há muito tempo de crise, de desemprego. Parece que esse vai ser o melhor Natal dos últimos 6 anos, porque está aumentando a procura por vagas de temporários, enfim, vai dar uma aliviada. Ou seja, eu tenho aquela história que eu estava te contando, né? Meu filho foi vendedor durante o Natal e depois foi chamado no ano seguinte novamente. E uma vez ele chegou para mim e disse assim: tem uma moça lá no caixa. Eu digo: ah, legal, ela também é temporária. Estão casando os dois. Ah, mentira! Quer dizer, o emprego não tem mais, mas o amor foi Mas o ótimo. casamento tá... Não, deu super certo, gente, esse emprego temporário. Entendeu? Essa história ainda é mais legal, Eu acho né? linda essa história. Porque assim, as pessoas buscam, na realidade, com a oportunidade do temporário, uma efetivação. Não é, não. Seu filho, além da efetivação, Conseguiu efetivar efetivar. um romance, né? Uma história de amor. Olha, que Não é coisa ótimo? boa. Eu Né? achei também. Candidate-se ao emprego temporário e leve um relacionamento De estável. bônus? De bônus? Que maravilha. Mas vamos lá. É verdade isso que está acontecendo? Vai ter procura? Hoje a expectativa é de um crescimento grande, né? Agora de outubro até o final do ano. Tem até uma pesquisa do SPC, do Sistema de Proteção ao Crédito, que fala que eles estimam que se abre em torno de 103 mil vagas até o final do ano. Isso, Rio de Janeiro ou Brasil? Eles fazem uma contagem de Rio de Janeiro e alguns outros estados. Quando a gente fala do Brasil como um todo, tem um dado interessante da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, que ela tem uma previsão de 570 mil vagas. Nossa, Tá, 5 vezes. E aí ela está falando de todo o Brasil. Nós tivemos, ano passado, uma reforma trabalhista e foram surgindo algumas figuras no meio do trabalho, tipo trabalho intermitente, trabalho parcial, trabalho temporário. São essas 3 figuras de trabalho que a gente vai lidar agora? Ou não, já estamos lidando com elas? Tem a ver com o trabalho temporário? Na verdade, assim, a reforma foi em 2017, né? Isso. Hoje a gente já está aí com praticamente 2 anos de reforma. E são formas de contratação diferentes, tá? Quando a gente fala nesse movimento do final do ano, a gente fala mais especificamente do trabalho temporário, tá? Que, na verdade, ele é regido por uma lei específica. A gente teve até agora, no último dia 14 agora do mês de outubro, o decreto regulamentando essa lei. Essa lei também sofreu algumas alterações no período da reforma trabalhista, né, que veio uma lei específica que tratava de terceirização e trabalho temporário. Então, essa lei já vem sofrendo algumas alterações, mas o trabalho temporário que a gente está falando aqui hoje, né, com mais detalhe, ele é específico dessa lei. Existe uma lei de trabalho temporário. Que protege o trabalhador durante coisa que dá 13º, férias, todo proporcional está incluído nesse salário, não é isso? Sim, sim. Na verdade, o trabalho temporário hoje, ele tem basicamente
os mesmos direitos de um trabalhador normal, seletista, tá? A gente vê muita diferença quando a gente fala na rescisão desse contrato, né? Entendi. E quando a gente fala no empregado seletista, a gente tem a multa de 40%, o aviso prévio em caso de desligamento sem justa causa. Mas como o trabalho temporário ele tem uma previsão de término, né? Porque ele é um contrato com um prazo definido, ele não tem essa multa, ele não tem esse aviso prévio, né? Mas ele tem indenização, ele tem Ele envolve férias, carteira de 13º, trabalho, né? Ele fica registrado na carteira de trabalho. É necessário assinar a carteira de trabalho na condição de trabalhador temporário. E me diga uma coisa, os salários são menores do trabalhador temporário de final de ano, por exemplo, ou são equivalentes a um vendedor? Um vendedor que está numa loja e que, de repente, recebe um vendedor extra, eles ganham a mesma coisa? A lei traz isso muito claro, tá? Quando fala dos direitos do trabalhador temporário, a previsão legal é de que o trabalhador temporário receba o mesmo salário de um trabalhador na mesma função do quadro efetivo da empresa, tá? E, assim, a lei traz isso muito claro e é garantido a esse trabalhador temporário o mínimo regional. Tá. Ou seja, ele não é um estagiário, né? Porque eu tenho a impressão que, às vezes, diante do contexto, o pessoal, ele está chegando rápido e vai embora daqui a pouco. Reduz o salário como se fosse um aprendiz ali. Não é, ele é um trabalhador como a previsão outros da legal é equipe. no sentido de que seja equiparado esses salários e de que seja respeitado o mínimo regional para esse profissional. Esse dado de que 25% dos trabalhadores temporários têm condição de ficar, de se efetivar no emprego, isso é um dado de agora, isso é um dado passado, mas é um dado que pode se verificar, ou seja, 1/4 do... Em média, a gente vem identificando ao longo do tempo um aproveitamento de 15% a 25% desses profissionais. Tá menos, então, do que 25%, né? Agora, quando a pessoa, por exemplo, é muito tímida, e você falou de uma pessoa que quer se posicionar, isso é típico de pessoas que sabem muito o que querem, que conseguem se posicionar, que é das coisas mais difíceis que eu conheço na minha vida inteira. Uma pessoa que está pedindo emprego, tudo que ela não sabe se posicionar, ela fica muito reprimida. E ela já é tímida. O que você aconselha? Que ela seja hipocritamente alegre? Não, porque a gente tenta de tudo. Ou então que ela fique na sua, tímida, entendeu? Não sei se a pergunta... Sim, ou se ela disfarça, né? Aumentando a voz. Isso. Tem alguma técnica para enganar o entrevistador ali, né? Rindo alto. Faz uma piada. Fazer uma piada. Claro que o ideal é que essa pessoa tente uma vaga que esteja mais de acordo com os pontos fortes dela, né? Se é uma pessoa extremamente tímida, para a gente tentar uma vaga de vendedor, ela vai ter mais dificuldade. Entendi. Mas como a gente sabe que o mercado de trabalho também não está assim com tantas opções, o ideal é que essa pessoa tente buscar, né, algum ponto forte que ela consiga se destacar, já que a questão da timidez vai dificultar um pouco dela ser tão extrovertida, tão expansiva e ser reconhecida por essa situação que não é característica dela. Depende, né? ela pode buscar uma vaga no estoque, né? Alguma coisa mais que trabalhe sem público. Pode ser. A gente já aceita qualquer coisa, não é, não, gente? Vamos lá fazer um intervalo, rapidinho, a gente volta. Estamos de volta ao vivo, no Sem Censura, e vamos conversar com Carolina Rocha. Vera, tá bombando as nossas redes sociais aqui, o pessoal tá mandando os comentários, dizendo o que tá achando do programa. A Helenita, pelo Facebook, falou sobre o tema do autismo. Ela diz que conhece um jovem com autismo, é bem difícil, apesar de ele ter consciência do seu próprio problema. Achei interessante, assim, porque, como a gente falou da comunicação, né? Um autista que tem essa consciência de que tem essas dificuldades, assim como cada um temos nossas dificuldades, é algo bastante... já está um passo adiante, né? Para se comunicar. Maria Luísa, de São Paulo, pelo WhatsApp. Excelente explanação sobre autismo. Parabéns ao programa, que apresenta ótimos conteúdos. Aliás, o seu livro, ele está disponível para venda na internet? Sim. Pelo site da editora Reflexão, qualquer um pode comprar. Aí, pessoal, quem se interessou pode
ler o livro. Renato, de Pernambuco, que maravilha, a MPB ontem e hoje em evidência. Quanto bom gosto, parabéns a todos. É verdade, a gente teve Bossa Nova ontem. Isso. Verdade. Com a Luiz de Abreu. André Luiz, de Nova Iguaçu, aqui no Rio. Num mercado de trabalho tão preconceituoso quanto a idade do profissional e outros fatores, como um profissional experiente e qualificado pode virar essa chave e convencer que a vaga pode ser sua? Esse aí já é o contrário. Tem uma experiência, mas de repente vai sofrer algum preconceito pela idade ou alguma coisa. Como ele pode realmente passar por isso e garantir sua vaga? Aí até um pouquinho do que a gente comentou, né? É importante que ele evidencie os pontos fortes dele, é importante que ele demonstre toda a condição de atender aquela vaga, é importante que ele consiga atrair o futuro empregador com propostas criativas, com muita motivação, muita proatividade, demonstrando assim muito claro que ele é a solução, entendeu? Ele precisa conseguir passar isso para o empregador, eu acho que é o mais importante. É isso aí, obrigada, Luciana. Você aí de casa, ainda dá tempo de mandar a sua pergunta. Depois aqui da TV, a gente vai para o Facebook ao vivo, já estamos lá, aliás, e a sua pergunta pode ser lida. Manda para a gente, #SemCensura. Maravilha, Carol. Então, agora vamos conversar com a Simone Zucato, que está em cartaz com a peça Sílvia. Quem é Sílvia? Bom, Sílvia é uma cachorra que foi encontrada no parque pelo Greg, personagem do Alexandre Dantas, e foi levada para a casa dele, só que gerou um conflito, porque a esposa, que é a Kate, personagem da Cláudia Ventura, não aceita essa cachorra. Ela está num momento de ascensão na carreira dela. Os filhos já saíram de casa, tá bem, não é o momento para ter cachorro. Em suma, é um casal de 50 e alguma coisa? 50 e alguma coisa, os filhos já saíram de casa, eles estão sozinhos, tem a coisa da síndrome do ninho vazio, que ele sente necessidade de ter alguma coisa, né? E ele também está numa profissão e num trabalho que ele já está há muitos anos, então ele já está entediado daquela rotina. Você que inventou de fazer tudo, não é, Simone? Porque, que eu saiba, você assistiu essa peça lá na Broadway e aí resolveu, comprou direito, enfim. Conta aí essa sua saga para montar. Claro, na verdade, eu comprei os direitos antes de assistir a peça. Eu sabia que a Sarah Jessica Parker tinha feito, porque uma agência... Eu procurava uma comédia, pela dificuldade de se produzir dramas aqui no Brasil. E essa agência me ofereceu a Sílvia, falando que era muito meu perfil. E aí eles me contaram a história que a Sarah Jessica tinha feito na década de 90 e que ia ser reestreada na Broadway em 2015. Então, com o marido dela, né? Com Matthew Broderick. Isso. E com a Annalie Ashford, que fazendo Sílvia, que é uma atriz ganhadora de prêmio Tony, excelente. E acabou que eu adquiri os direitos 6 meses antes deles estrearem. Achei incrível a montagem. E fiquei super animada para fazer. Me diz uma coisa, é verdade que você passou a tua adolescência toda nos Estados Unidos? Quer dizer, você domina infância e adolescência. Essa cultura toda, é uma área sua, pessoal. Você domina essa cultura americana toda. Eu sou muito... as pessoas que me conhecem bem falam que eu sou muito americana. Isso é verdade. Porque eu acredito muito nas pessoas lá. É diferente um pouquinho, né? Você foi formada lá. Isso. Inclusive como atriz, que você fez cursos de... Na verdade, a minha formação... Eu comecei lá com aulas de drama, porque é uma das disciplinas que a gente tem no curso médio, né? Regular de escola. Curso médio é high school, né? Isso. Eu comecei com elementary school, e que é a pré em diante. Eu já comecei com arte dramática aos 7 anos. E depois eu vim para o Brasil e daí eu me formei como atriz aqui depois de fazer medicina. Você fez cal, você fez medicina? Eu fiz medicina. O meu pai... Você não sabia aí? O meu pai não acreditava muito nessa profissão de atriz. Não é que ele não acreditasse. Ele sabia que era uma profissão muito instável em relação ao trabalho, né? E aí eu falei para ele, bom, então se eu não posso ser atriz, me diz o que você quer que eu seja. E ele falou, vai fazer medicina. E você fez assim, no final. Eu sou capricorniana. Diploma. Que coisa! Eu sou capricorniana. E graças a Deus a medicina, quer dizer, você fez tudo o que ele queria, mas você faz o que você quer, Quando eu terminei a faculdade, eu fui me profissionalizar como atriz aqui no Brasil. Fiz alguns cursos em São Paulo, fiz alguns cursos aqui no Rio, fiz o tablado no Rio, a Cal.
Fiquei com a Bárbara Eliodora estudando Eu vi que Shakespeare. fez os cursos da Bárbara. Na verdade, a gente tinha um grupo de 8 É? atores que toda segunda-feira a gente se reunia O máximo, aquele para curso. falar sobre uma obra de Shakespeare. Então, a gente ficava 12 semanas, por exemplo, falando Você de é Hamlet. outro que estudou Shakespeare também. Aqui só tem gente muito culta hoje. Gente muito bem formada. Olha só, Obrigada. todos têm um trabalho garantido, cara, porque eles são muito sólidos. São pessoas Eu contrataria todos se eu fosse desse RH. Mas aí, uma outra coisa é que você gosta de cachorro. Eu amo cachorro, eu sou muito cachorreira. A gente estava fazendo as contas lá em casa outro dia. Minha mãe falou que desde que ela teve os filhos dela, nós tivemos 23 cachorros. Você tá brincando comigo, Simone? Isso não é 23 normal. cachorros. E todos morrem depois dos 15, 16 anos. Você agora está com quantos cachorros? Agora a gente só tem um. Quer dizer, para você fazer um cachorro ou uma cachorra, não foi difícil? Não, você tem que observar muito o cachorro, né? E eu sou, assim, eu tenho uma coisa que quando eu estou na rua, parece que você atrai, né? Eu estou a uma quadra, ele vai Já chegar tem em mim. alguém, Então, assim, dependendo de quem eu estou junto, a minha mãe fala, vamos, nem olha que ele vai vir atrás, porque E sabe que que eu vão fico mesmo, ali. eles sabem. Mas Eu os gosto. cachorros são diferentes entre si, né? Como é que você escolheu fazer a sua personagem? Porque, na verdade, Olha- cada um tem uma personalidade. Quando tiver quem gosta, já sabe que, ó, esse aí não vai gostar disso. Posso falar uma coisinha antes? Claro. Quando eu soube a historinha dessa peça, eu digo, gente, não é possível. Que coisa, isso maltrata a mulher. Isso, a mulher é uma cachorra. Pegar uma atriz e pôr ela de 4, entendeu? Me Mas eu não bateu fico uma de coisa 4. pesada. Tanto é que eu comecei a achar que era pesado. Depois não, porque tem um lance na peça que você entende. Ele não poderia pegar um cachorro real para fazer o que ele faz ali. Mas é uma problemática interessante. Eu queria que você falasse um pouco, porque não é uma relação simplesmente de um cachorro. Trata-se da relação do casal. Isso. É o casal que é a problemática do cachorro. Isso. Essa Sílvia, ela é um veículo de transformação. Então, transformação. aqui no Brasil, a gente usa a palavra cachorra, tem outro essas sentido. conotações, por isso que às vezes Gente, é baile funk. o- só é, as cachorras. aí deve dar um Não é não? estranhamento até Pois maior é. do que nos Estados Unidos ou não? Não, Eu- com certeza. não, eu acho Não, que a lá dá mulher um não é, estranhamento. não é assim que você trata as mulheres cachorras, entendeu? Não, mas não é bem Ai, essa meu Deus. conotação. Não tem, não, Mas tem. não é, mas eu entendo. Quem vê a sinopse, às vezes fica... Meu Não, Deus, é uma eu atriz? fiquei com O medo. que é? Não. né? Eu Deixa- fiquei com medo. Assim, a Sílvia, ela não fica, pelo menos eu não fico de 4 em momento algum na peça, eu não lato. Então, assim, a gente humaniza o cachorro. Super E é o que você interessante. está falando, ela transforma, ela pode ser um motivo de divisão ou então de agregação. Né? Vai ter que assistir a peça para descobrir. Pois é. Ai, muito, Não, muito não. legal. E tem um outro personagem que eu fiquei louca para ver. Que é o outro personagem que é Que o feito por Rodrigo um ator Fagundes só. faz. Então faz. Quais são, Isso. que personagem ele faz? Bom, o Rodrigo faz 3 personagens maravilhosos, que é a Sônia, uma amiga de Kate. Cara, olha só, temos uma mulher fazendo a cachorra. Temos um homem fazendo uma Ah, mulher. O Tom fazendo um homem que fica no parque e ele leva sempre o Trovão, o cachorro dele, para passear. O Trovão vira amiguinho de Sílvia. Tá. É, Mas a gente vê o trovão? Não. Tá. Vocês vão conseguir ver. A gente Vê, vê. Tá, de tá. outras maneiras mágicas De do outras teatro, maneiras. né? E faz Nadir, que é uma psicoterapeuta. Não binário, né? Exatamente, não binário. Adoro Andrógeno. isso. É coisa moderna, né? Não binário, ela diz, é exatamente isso. É isso mesmo. Metade da plateia aqui, né? Os Exatamente nossos isso. espectadores estão até hoje E ele pensando que é fala, não binário. uma das coisas que ele fala é, você me diz, o que você acha que eu sou? Homem ou mulher? As pessoas gostam de colocar essa nomenclatura na gente. Então, tem pontos na peça que faz você refletir muito. E o Gustavo Wabner, que foi nosso diretor maravilhoso, ele mexeu em tudo isso com tanta delicadeza, fica uma coisa tão bonita de se ver, sabe? Fica poético. E é engraçado, o É tempo inteiro. engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Acaba de um jeito emocionante, também não vou falar por quê. Ai, gente, olha só. Mas olha, quem é cachorreiro gosta muito da peça e quem não é, sai de lá com vontade de ter um cachorro. Eu tive muita gente que chegou para mim e falou assim, estou com vontade de adotar um cachorro, vou chamar de Sílvia. Ai, que lindo. Ah, que bonitinho. Tem uma hora que eu vi, assim, que na peça, por que a mulher diz, por que você está chamando ela de Sílvia? Que nome é esse, Sílvia? Para um cachorro?
Irritadíssima, né? Quer dizer, eu não sei como é que a atriz faz. Eu vi uma atriz americana. É isso mesmo. Aí ele diz, mas tá na coleira Tá na dela. coleira. Tá escrito. Tipo, calma. Tá na coleira. Quantas pessoas não dão nome de gente para cachorro, Muitas, né? eu Começou conheço até um muitas. movimento contra isso, que eu achei super errado. Ai, gente, é como se Rapidamente, fosse um o ser serviço da inferior, peça. né? Senão a gente Do falou tipo, tudo, como se menos tivesse- aonde está, com quem. Vamos lá. Bom, Silvia está no Petro Rio das Artes, Teatro Petro Rio das Artes, no Shopping da Gávea, de quarta e quinta-feira, às 21 horas, até 14 de novembro. A quarta Hoje, e dia quinta, ou 30, seja, horário alternativo, 9 horas da noite. Isso, até 14 de novembro. O que dá umas 3 semanas. Isso, Não temos é mais muito. 5 apresentações. Vocês estavam em São Paulo, Estávamos em fazendo São Paulo, muito sucesso. fizemos 3 meses de temporada em São Paulo. E vocês vieram fazer um mês aqui, 1 mês e meio no Rio. tá? E o elenco é diferente. O elenco é Agora diferente. vocês estão com... Aqui nós estamos com o Rodrigo Fagundes, que seguiu com a gente, a Cláudia Ventura e o Alexandre Dantas. O Alexandre também estava em São Paulo? Não. Não, O Rodrigo é que estava. o Rodrigo é quem estava. Maravilha, que faz os 3 Os 3 papéis. personagens, isso. E que deve estar muito engraçado. Nossa, engraçadíssimo. Não, a Cláudia Você- é ótima. A Cláudia, Alexandre, maravilhosa. Estão fazendo agosto junto com Exatamente. Silvia, não é? Então, assim, tá uma Ai, delícia. Maravilha, Muito parabéns. Eu interessante. vou assistir Muito porque eu estou obrigada. muito interessada. Obrigada. Ok, vamos lá, gente, assistir. Você gostou? Eu adorei. É divertidíssimo, o espetáculo é incrível. Vale a pena. Então tá, vou passar a bola para você e pedir para vocês agora terminarem esse programa lindamente como começaram. Por favor, Yes. Ariane. Vai lá, Ariane, arrasa. Eu queria agradecer a vocês todos. A presença hoje foi maravilhoso. Eu sabia que esse programa ia ser bom. Maravilhoso. A gente volta amanhã às 5 e agora, E a gente Carol? continua no Facebook, hein? Pra ouvir mais sobre essas histórias. Com vocês. Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas e cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bombi, Brigitte, Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, Por que não? Por que não? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, Num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. oh, Na luz, na escuridão. andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito bem. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. oh, Pelo sim, pelo não. E, quase. andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não
costuma falhar. Grandes encontros da música brasileira. Estamos em cartaz no Teatro Riachuelo. Quinta a domingo até 10 de novembro. Venham! Venham! Aqui, ó, tô me coçando na cadeira. Pra cantar Maravilhoso. junto. A gente esqueceu de elogiar a Adélia Fischer, que fez a preparação vocal, foi isso? Fez a direção musical. Direção musical. Quer dizer, quem ensaiou esse corinho foi ela. Foi junto com o Herbert aqui. Herbert junto, que é... Todos os dias lá. Gente, Quer dizer, quem microfone, fica segurou bem mesmo foi o juntinho. Herbert. Ok, Herbert, já entendi. Então, viva o Foi Herbert. quanto tempo de ensaio? 6 semanas. 7, né? Acabou 6. Pode falar pertinho. 7 semanas. Antecipou uma semaninha. E eu ser só 6, a gente começou um pouquinho antes. Maravilhoso, maravilhoso. Tá maravilhoso. Vocês acharam Tá também? muito não tá? harmônico. Tá extraordinário. Volta pra cá, Ariane, um pouquinho. Vocês também podem vir. Vocês estão com o microfone? Eu, na verdade, eu tenho que ir. Ah, então Tem que vai. já ir Vai, pro Ed, teatro. vai sim. Tem outra peça. Ok. Tem que dobrar o din-din, porque senão... Vai lá. Maravilhoso. Eu tenho que ir. Vai lá. Vem você. Vem, Franco, vem. Pode. Herbert, pode vir. Pega A o gente tá na microfone do internet Ed. agora, gente. Pega o microfone do Ed. Dá o teu microfone pra ele. Vem cá, senta. Não, senta no chão, gente. Não tem mais Casa de lugar. vocês. Eu adoro. Pode pegar aquela cadeira do Herbert. Porque não tem... Mas e aí? Conta aí. O que nós E aí, temos? o que temos de rede social? Vamos ver as perguntas que não deu tempo de falar na TV. Sandro, pergunta para a doutora Daniele. Foi diagnosticado há muitos anos com esquizofrenia. Os médicos chegaram à conclusão que poderia ser a síndrome de Asperger. Asperger. Por que essa doença foi catalogada como autismo? Tem uma confusão aí. O pouco que eu sei. São diagnósticos diferentes. Então, foi diagnosticado com esquizofrenia uma coisa. Os médicos chegaram à conclusão de síndrome de Asperger é um outro diagnóstico. Talvez ele tenha sido diagnosticado errado. Sim. E aí, há muitos anos está escrito ali, né? Então, e agora, síndrome de Asperger está dentro do diagnóstico do autismo. É o primeiro. A síndrome de Asperger foi incluído dentro do diagnóstico de autismo. É um dos primeiros graus ou não existe primeiro, segundo grau? Existe, mas a síndrome de Asperger, ela entrou dentro do diagnóstico, ela era separado, era um diagnóstico separado de autismo e foi incluída dentro do CID, né, do Código Internacional de Doenças, é classificado como autismo. Então, por quê? Porque foi definido assim, é mundial, o Código Internacional de Doenças. Isso é algo catalogado, como ele disse, né? É mundial. Por quê? Porque tem as mesmas características. Daniela, você sabe, eu conheço um rapaz que foi colega do meu filho, inclusive, na escola, e ele, quando soube que ele tinha síndrome de Asperger, foi um dos maiores alívios da vida dele, porque ele não sabia o que ele tinha. Ele só via que ele era diferente, todo mundo olhava para ele, todo mundo tratava, e não havia... E ele ficou muito aliviado. Aquele negócio que um outro telespectador disse. Isso é um alívio quando você descobre o que você tem, que seja esquizofrenia, talvez que seja síndrome de Asperger. Tão sozinho, né? Você começa e você se justifica um pouco aquela coisa esquisita que eu sinto, se refere a isso, melhora um pouco a tua vida, Sim. Né? O diagnóstico precoce ele é muito importante para o tratamento, mas às vezes é diagnosticado, olha, você tem sinais de autismo, vai tratar. E por que esse cuidado? Muitos neurologistas infantis têm esse cuidado para não rotular a criança desde pequenininha. Porque, com o tratamento, esses comportamentos que são confundidos com vários diagnósticos diferentes, fica mais claro. Então, quando a criança tem 3, 4 anos, isso, com 2 anos, às vezes é muito claro. Tá. Quando é um autismo severo, de 1 grau, né, um grau 3, é algo mais severo, fica muito claro. Mas, em alguns casos, não é muito claro. Imagina rotular uma criança, ele é autista com 1 ano e meio, 2 anos. Ele está o resto da vida... Igual essa falando, pessoa, Simone, queria que você falasse isso. Você tem uma peça, você viu uma peça na Broadway, foi isso? Isso. Eu adquiri os direitos em 2011 de uma peça chamada Falling, que aqui no Brasil ficou como Falling, uma história de todos. E essa história fala sobre um autista severo, um grau de autismo severo, numa família. E como é isso? Então, ele tem uma irmã adolescente que tem que se adequar às necessidades dele, os pais tentando se adequar, pais jovens tentando se adequar, a avó que não entende muito bem isso e que culpa religiões, né,
a condição dele. Então, eu adquiri os direitos dessa peça e estou tentando produzir aqui já há 8 anos. Mas é muito difícil você conseguir patrocínio para um drama que fale sobre o autismo. Até onde porque até 2017 eu estava estudando muito sobre isso e você vê a dificuldade que as pessoas têm ainda, né, para lidar com o autismo no Brasil. E 1 a cada 60 crianças hoje no Brasil são diagnosticadas com autismo. Então, é uma incidência muito alta. Está aumentando, não está, Daniele? Altíssimo. A incidência é altíssima. Esse número, ele é mundial. A gente, no Brasil, a gente não tem pesquisas assim tão específicas, mas é uma estimativa de prevalência que é feita, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e assim, a gente usa esses números. Mas é uma prevalência muito alta. Está aumentando por quê, Daniele? Mas esse termo de estatística, eu sempre fico na dúvida se está catalogando ou então, condições como autismo mais vezes, coisas que eram invisibilizadas. Está sendo diagnosticado. Ou realmente eram sintomas. Você já respondeu um pouco disso. Porque antes, agora, o espectro do autismo ele é muito grande. E tinha muita coisa que não era diagnosticada há um tempo atrás. E entrou dentro desse diagnóstico. Ao mesmo tempo, a gente vê que realmente, sim, tem aumentado esse número. Então, são as duas coisas. Dentro de uma amostragem que não... Sim, mas a gente, como eu falei, a gente não tem uma pesquisa no Brasil ainda, não tem esses dados. E a gente não sabe ainda o que causa o autismo exatamente, né? Ou já temos? Então, a gente já sabe que existe um fator, 90% da genética, é o fator genético. E aí a gente não tem tantas... Não sabe exatamente qual é o gene. Isso, a gente não tem tantas respostas ainda sobre essa causa. Mas sabe que é genético. Daniele, tem mais uma sobre agora a fala, né? Antônio, de Manaus. Oi, meu filho tem 4 anos e foi diagnosticado autista grau 2. Hoje ele não fala, mas ele irá falar com mais idade? Também uma pergunta difícil de responder, porque eu não conheço, eu não sei, ele não fala, mas ele já imita sonzinhos ou não? Então, ele está em terapia? Não está em terapia? Ele, desde cedo, percebeu-se que ele estava com atraso de linguagem, colocaram na fono ou não? Então, depende, mas é possível, não é impossível. Você tinha falado antes um pouco dessa busca por uma solução, né? Que ainda tem muita gente que busca uma... Ai, meu Deus, vai ter um remédio. Se levar nessa terapia toda, ele vai resolver o problema de fala ou outro problema. Como é que lidar com essa expectativa e frustração de pais e familiares? Muito acolhimento, né? A gente precisa acolher esse desespero que é super normal. Meu filho não fala, eu quero que ele fale agora. Então, eu quero levar num profissional que vá fazer um milagre. Eu quero colocar uma pílula de falação dentro dele. E não é assim que as coisas acontecem. A gente tem que despertar esse desejo por comunicar na criança. Ele tem que ter necessidade da comunicação. Ele tem que querer compartilhar a brincadeira dele com a outra pessoa. Então, tudo isso precisa acontecer antes. Então, é claro que a família tem essa angústia, mas a fala, para ela acontecer, para ela vir, pensa num bebezinho. A gente não nasce e já fala. Isso vai acontecendo naturalmente. Eu choro e aí percebem que esse tipo de choro meu tem um significado. O meu outro tipo de choro tem outro significado. Então, a comunicação ela começa desde antes da gente nascer, para começar. Então, a gente tem que trabalhar todo esse passo a passo da comunicação até chegar na fala. Não é uma coisa simples. E o autista se comunica? O que não fala, ele se comunica? Todos somos capazes de se comunicar. E a gente precisa acessar qual é a forma. A gente, professores, profissionais, tem sempre uma coisa assim, eu preciso ensiná-lo a se comunicar. Mas o autista, ele pode nos ensinar. Ele está tentando se comunicar. E cada um aprende de uma forma diferente. Então, se eu começar a identificar qual é a melhor forma dele aprender, vai ser mais fácil de eu ensiná-lo. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Michele, de São Paulo. Queria saber como reagir quando meu filho autista tem crises de nervosismo. Estamos passando por isso e não conhecemos muito sobre. Não sei quantos anos tem o seu filho, que terapias ele faz, mas... O que acontece? Um profissional terapeuta ocupacional, ele é bem especializado em resolver, não somente resolver essas crises, né? Mas entender que essas crises, elas podem ser desorganização sensorial. Então, pode ser. Então, o tratamento com o terapeuta ocupacional pode ajudar muito. Além, é óbvio, uma coisa óbvia, que é o psicólogo. O
psicólogo pode ajudar nessas questões de comportamento. Mas eu quero falar da terapia ocupacional porque as pessoas desconhecem um pouco. Isso é muito importante. Olha que eu não estou nem falando da fonoaudiologia, é óbvio que é muito importante, eu sou fonoaudiólogo, mas o trabalho com o autismo ele é multidisciplinar. Então, eu trabalho a comunicação, e com a comunicação, às vezes, a gente não vai conseguir resolver uma crise, mas sim com uma estratégia sensorial. E aí é o profissional terapeuta ocupacional que é responsável por avaliar e saber exatamente o que vai ajudar o seu autista. Você não acha porque também? bem específico. Cada pessoa Daniel. é uma, né? Cada Aquilo que a pessoa gente tá vai falando. Não reagir de existe uma uma regra, forma. faça esse Isso. tópico 1, 2 e 3 e... Um vai ser muito receptivo a essa estratégia e o outro não. Então, especificamente, mais de uma forma geral. O que geralmente, na maior parte dos casos, acalma o autista é você pensar em estímulos vestibulares, um balançar, ou então você colocar numa bola de pilates e você dá um aperto, um abraço muito apertado. Tá? O estímulo do tato profundo. E aí, se você for parar para pensar, a gente está com essas duas coisas que eu falei, são aquelas coisas que a gente faz com um bebezinho, pequenininho, que está desregulado. A gente põe no colo, a gente balança um pouquinho. O afeto, com certeza, também é a cola dessa forma de regular a criança. Você não acha que a gente esquece frequentemente de pedir aos próprios pais que entrem em terapia, porque essa realidade é de uma novidade tão grande que exigia que pessoas leigas, não profissionais, lidem com uma situação Nossa, maravilhoso séria, você não é, falar não? isso, porque lá no consultório a gente faz com que todos entrem. Pois é. Todos Ajuda. precisam Essa família participar. toda precisa de ajuda, né? Que não adianta fechar a porta do consultório. Essa peça que você está falando. Terceirizar, né, o cuidado. Assim, se o pai não souber o que está acontecendo lá e não A poder... angústia do pai vai em cima da criança mais ainda. Com Isso já certeza. vai de qualquer jeito, né? Sempre vai, né? Para a Luciana agora, o Marci Lima, de São José dos Campos. Programa maravilhoso. Como se comportar numa entrevista para emprego? Existe alguma dica? Gente, essa pergunta é recorrente mesmo. Pois é, né? Vamos reforçar. O pessoal tá nervoso para as entrevistas, né? Olha, um pouquinho daquilo tudo que a gente já comentou, reforçando sempre os seus pontos fortes. É claro que na hora da entrevista a gente não vai evidenciar o que a gente tem que gera insegurança, né? Não é bom ser sincero nesse sentido, Nunca, né? nunca. Ó, chega atrasado, sim, mas eu tenho todo o Não, Carol, quando eu chego uma hora depois, eu nem falo A franqueza não é recomendável. Não, eu Imagina, não falo... o senhor sabe, eu tenho muitos problemas, que eu durmo até muito tarde. Então, mas eu não a acordo de sinceridade jeito não é nenhum, não boa. posso chegar aqui antes das 10. Sabe, esse tipo de franqueza não dá. Aí é a história do tiro no pé, né? Isso a gente não vai fazer. Quando a gente fala da sinceridade, é óbvio que a gente não vai sinalizar para o nosso futuro empregador, numa entrevista, situações que a gente efetivamente não pode... fazer, a gente não tem aquela competência. Isso a gente não vai fazer. Até porque hoje essa relação de confiança que a gente consegue construir é muito valorizada. Né? As empresas hoje valorizam muito. Eles até falam assim, competência técnica, a gente dá treinamento. Né? Então, assim, e essa questão de confiança é muito importante. Eu penso muito nos musicais nesse sentido, porque quando a gente recebe sempre um profissional do musical, é isso. É dançar, é cantar, Não, justamente, eu estava querendo falar com da você. cambalhota, acontece muito de gente falar assim, claro, canto muito, atinjo notas Ela estava altíssimas. falando que o trabalho do RH é isso, numa audição de musical a gente faz o mesmo eu trabalho. estava pensando em você, que você que chegou, ela passou por audição. Sim. Conta aí. Você contou todas as mentiras, você não falou nada de verdade. Eu estava rindo aqui porque eu sou essa pessoa que dá o tiro no pé. Eu sou sincerona até o fim, sem querer. Inclusive, tem uma historinha com esse aqui que me ligou, vou contar, hein? Me ligou ano passado para falar de outro projeto. E me sondou, assim, falou, como é que você está? Só que a gente está precisando de alguém muito aguda. E eu faço agudos, mas não é a minha região de conforto. E eu fui sincera com ele. Falei, olha, eu quero muito fazer, estou podendo, estou livre, mas realmente, assim, o agudo não é coisa que eu faço melhor. Pronto, me gongaram. Eu não precisava ter feito isso. Eu ia conseguir fazer, eu tinha que ter dado confiança para ele. Tão ótimo. Mas foi, enfim, eu aprendi. Agora, vamos lá. Aí, desse projeto agora, como é que você se comportou?
Então, foi... Ai, teste é horrível, né, gente? Teste não tem... Sabe Não todas sei, as pra letras da vocês vai ser MPB? muito pior, Sei. porque vocês têm que... Não, na verdade, esse teste não foi tão horrível, porque foi um teste restrito. Eles convidaram algumas pessoas que eles já conheciam. E não tinha teste de dança, porque diferente da minha amiga Ariane, eu não sou uma bailarina. Eu sei, faço. Aí colocaria ele do lado, né? Acompanhe. Aí você... Vamos E lá, aí, terceira Marina? posição, todo mundo. Hã? Não, então, exatamente esses nomes de balé, eu já fico, oi? Mas foi só cantar. E o mais difícil para mim foi que eu escolhi para cantar o Águas de Março, que eu adoro, mas é a letra mais difícil do Brasil, eu acho. Pau é pedra, você tem que saber decorar demais aquilo. Aí porque- eu malhei a letra, mas consegui. Alguma coisa eu fiz certo, que eu passei. Né? Ah, é? Mas usando como E você, exemplo... Franco, assim, você passou por audição? Não, você... Desespero sem fim, assim. Desde da hora que você acorda, da hora que você tem que escolher a música, de como você dá um oi, até o seu oi, o seu O oi, sorriso. né? Conta, É falso, conta, né? eu sei. É uma banca, Não, e menina, quando a parece banca um... não tá com a cara de bons amigos, né? Eles ficam Essa, tipo... não, essa a gente teve. Não, ó, e eles essa têm sempre essa característica ótima. cara, porque eles Mas querem ser assim, é uma neutros. sala, é tipo isso aqui, ó. É uma Tá. sala que você entra, 5 cabeças te olhando, canta aí. Faz o seu melhor. Você preparou alguma coisa? Você preparou alguma coisa? Prepara a cena. Não. Mas Sinceros, né? faz parte, eu acho, da profissão. Eu acho que estamos acostumados com isso, né? Eu acho que... A gente tem Lá que no fundinho aceitar, na até é verdade, né? gostoso, Acostumar é difícil. Não, mas difícil. receber Quanto mais você a faz- quantidade de nãos que a gente recebe Nossa. é que é complicado, porque você não recebe um não só. Você se sai muito bem, recebe um não, 2 nãos, 3 nãos, 4 nãos. Aí você E chega a em gente casa não é e você muito, desamiga, não o negócio estuda tá muito ruim, isso né? de resiliência, né? Eu fico pensando muito na nossa educação. Não sei como é que é nos Estados Unidos, mas assim, educação emocional a gente aprende fora. Não tem aquela coisa de ter alguém que, gente, persevere, ou então não faz parte dos projetos, né? A gente, ai, meu Deus, esse não é meu caminho. Como lidar com isso na entrevista de emprego? Tipo, lá para a quinta, a pessoa já falou não. Também vale a pena ficar insistindo, às vezes, uma vaga? Como é que utilizar aquele não como uma maneira de ajudar e não te derrubar? Aí é você identificar o porquê do não, né? Porque aí você vai ver se você tem efetivamente condição de se preparar para a próxima, se aquele não é um não que você consegue superar com treinamento, se é alguma situação que você consegue melhorar para o próximo, é uma situação. Agora, se é um não que você efetivamente, se pedirem para eu cantar, eu assim, ok, obrigada, não é essa oportunidade, não adianta que eu não vou conseguir. Não é o grave, não é o agudo, é nenhum, entendeu? Então, não adianta. Olha, não é o grave nem o agudo, é bom, Não é né? nada, entendeu? Gente, não é adianta. possível. Olha só, gente, vamos embora. Ai, 6h20. meu Deus, a gente esquece da hora. Acabou, a equipe vai nos matar daqui a um verdade, minuto. perdão. Podemos terminar? Podemos? Voltamos amanhã? Voltamos amanhã. Ok, maravilha. Valeu, gente.